Paz e bom Pai do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Jó, seu versículo 1. Deus seja louvado. Deixa eu te falar só algo aqui nessa noite. Aquele que está esperando algo de minha parte, eu até agradeço a consideração, mas eu sinto muito te decepcionar. Porque se você veio e está esperando algo da minha vida, eu sinto te decepcionar. Mas se você veio esperando a palavra de Deus, Deus ele vai te edificar nessa noite através da sua palavra. A palavra de Deus diz que nenhuma coisa é dada ao homem se do céu não for dado. Amém? Então Deus ele tem uma palavra de vida para a minha e a sua vida nessa noite. Livro de Jó, capítulo 1, a partir do seu versículo 8. A partir do versículo 7. Assim mais. Vou ler para ela. Diz assim: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Versículo 10: Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Vamos se colocar de pé para a gente orar. Amém, igreja? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nos colocamos em tua presença. Deus, nos humilhamos perante a tua face, te pedimos perdão, meu Pai, pelos nossos pecados e erros, meu Deus. Eis aqui a tua palavra, meu Deus. Eis aqui o teu servo, os lábios do teu servo, meu Pai. Usa-me, Senhor, como o Senhor quiser, meu Pai. Eis aqui que eu sou só um canal, meu Pai. Mas o Senhor fale, Senhor, com a tua igreja, conforme o teu querer, a tua vontade. Senhor, se há aqui, meu Pai, alguma barreira, algum impedimento, que o Senhor lance por terra, meu Pai. Todo dardo do maligno, toda seta de Satanás, toda nuvem negra, que o Senhor neutralize e desfaça agora, meu Deus. Que toda mente, meu Deus, esteja cativa à tua palavra, e que o Senhor fale no nosso coração, conforme o teu querer e a tua vontade. E aquele que crê diz: Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Assim como eu creio que muitas das pessoas que estão aqui, que já leram o livro de Jó, muitas das vezes se questionaram. Até porque o livro de Jó, do livro do Antigo Testamento, é um dos livros mais questionados e debatidos, se não o mais debatido. Porque o livro de Jó, ele traz assuntos que não é de natural em nosso cotidiano. Porque o livro de Jó, ele vai contra tudo que nós conhecemos, contra todo tipo de pregação que a gente conhece. O livro de Jó é uma contradição ao evangelho que tem sido pregado em nossos dias. Um evangelho só de prosperidade, um evangelho só de bênção, um evangelho só de vitória, onde o crente só é crente se ele tem bênção financeiro, onde o crente só é crente se ele tem vitórias a todo momento. Se o crente ele passa por prova e por lutas, ele não é crente. Tem alguma coisa na vida dele de errado. E o evangelho de Jó vai contra tudo isso. O evangelho de Jó desmistifica todo o evangelho fingido e toda a pregação de farsa, de evangelho da prosperidade, de evangelho só de bênção. O evangelho de Jó vai contra, o livro de Jó vai contra tudo isso.
Deus nos conta que Jó, havia um homem na terra de Uz, na cidade de Uz, que era um homem próspero, um homem que tinha gados em abundância, camelos, e tinha 10 filhos. E todos esses filhos eram unidos, faziam festa em sua casa. E a Bíblia fala que Jó era o homem mais rico do Oriente, que Deus ele vinha abençoando tudo que Jó tinha. E a própria palavra de Deus dá testemunho de Jó, no seu capítulo 1, no seu versículo 2, diz que Jó era um homem temente, reto e que se desviava do mal. Jó era um homem que tinha testemunho, não só era abençoado e próspero, não só era tido como o homem mais rico do Oriente, como também Jó era um homem reto, um homem que tinha uma conduta, um homem que tinha uma vida íntegra diante das nações, diante do povo que o via e até diante do seu Deus. E a palavra de Deus nos diz que quando certo dia os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, vem Satanás escondido no meio deles, e o Senhor fala: de onde vem Satanás? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus ele dá testemunho de Jó e fala: viste lá meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus ele dá testemunho de Jó. Você já parou para analisar o que é o Deus que criou o céu e a terra, que criou o homem, virar agora para Satanás e testemunhar de um homem, falar que ele é íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal? E hoje, em nossos dias, isso tem sido difícil. Tem sido difícil de Deus ele olhar e dar testemunho de mim e de você. Mas Deus ele teve prazer em exibir Jó a Satanás. Falou: não, Jó é meu servo Jó, homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Os historiadores, eles não têm uma data exata o qual o livro de Jó possa ter sido escrito, mas todos concordam que as histórias que se passam no livro de Jó, eles cobrem um período de 1.800 a 2.000 anos, o período em que os patriarcas estavam na terra. Os historiadores acreditam que Jó era contemporâneo dos patriarcas, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó. Os historiadores contam e afirmam que Jó ele foi contemporâneo dos patriarcas. Agora, quando você vai na história dos patriarcas, você vê a Bíblia dando testemunho falando que Deus abençoou Abraão, que Deus abençoou Isaac e Deus abençoou a Jacó. Mas a Bíblia ainda assim afirma que Jó era o homem mais rico do Oriente. Então eu posso entender e afirmar que Jó era até mais abençoado e próspero do que o próprio Abraão, do que o próprio Isaac e o próprio Jacó. Homens o qual Deus escolheu para criar uma descendência e a partir deles criar um povo para dar testemunho na terra. E o servo Jó, o crente Jó, era um homem mais abençoado daquela terra, até mesmo do que os patriarcas. E agora, a palavra de Deus nos conta que Deus, ele dá testemunho de Jó a Satanás e fala: viste lá meu servo Jó? E Satanás agora se opõe e fala: não é em vão que ele te serve, porque você abençoou os gados dele, você abençoou tudo que ele tem, a obra de suas mãos, você prosperou, ele tem uma família abençoada e próspera, não é em vão. E Deus ele dá testemunho. Eu quero dar um tema, um título dessa palavra: Deus ele vai te exibir. Deus ele vai exibir você. Deus ele vai dar testemunho de sua vida. Deus ele vai te exaltar. Hoje você pode estar passando por uma situação difícil, uma situação de humilhação e até de desprezo, mas Deus ele vai exaltar a sua vida. Deus ele vai dar testemunho de você. Deus ele vai te exibir. Agora, só que Deus ele não costuma exibir qualquer tipo de crente. Deus ele não costuma exibir qualquer tipo de crente. Algumas classes de crente que Deus ele não tem prazer em dizer que é seu servo. Algumas classes de crente que em vez de alegrar o Senhor, ele entristece. E eu quero falar um pouco sobre esse tipo de crente, sobre esses crentes que muitas das vezes nós está em nosso meio, ou até muitas das vezes somos eu e você, que sem perceber estamos deixando que Satanás nos envergonhe.
Então tem algumas classes de crente que Deus ele não tem prazer em exibir. Que tipo de classe é essa, Ricardo? Eu separei 3 aqui só para você entender um pouco o que eu quero falar nessa noite. Crente covarde. Palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do seu versículo 38, a palavra de Deus nos diz que Deus, ele não tem prazer naquele que retrocede. O que é que você está querendo me dizer, irmão Ricardo? Toda vez que a luta bate sua porta, você é crente, você é servo de Deus, você glorifica e exalta ao Senhor quando tudo vai bem. Agora, quando a luta bate sua porta, você quer desistir. Quando a luta bate em sua porta, você quer parar e desanimar. Você olha para trás, quer largar o Senhor e abandonar o Senhor. E muitas das vezes, aquele ímpio que muitas das vezes está assim, espelhando em sua vida, ele olha e fala: rapaz, é assim que ele é crente? Eu estava pensando até em servir esse Deus dele. Mas olha, ele está bem, olha, ele murmura, olha, ele está bem, olha, ele quer sair da igreja, ele quer abandonar Deus. Deus, ele não tem prazer no crente covarde. A palavra de Deus diz no livro de Juízes, seu capítulo 7, que Gideão, ele apregoa ali, toca a trombeta e faz com que Israel se junte, porque os midianitas se levantaram para pelejar contra Israel. E agora Gideão, ele consegue um grande número de soldados ali, homens para pelejar. E Deus olha e fala: olha, Gideão, tem muita gente aí para que eu dê o livramento. Se eu vencer essa batalha através de vocês, com essa multidão de pessoas que estão com você, Gideão, vocês vão dizer que foi por causa do seu braço, do braço de vocês. Agora olha, Gideão, faz o seguinte, para você não ter que mandar todo mundo embora, eu vou te dar uma estratégia. Começa a gritar aí: quem for medroso e covarde, que volte. Quem for frouxo, quem for covarde, que volte. E agora Gideão começa a pregoar: quem for frouxo, quem for covarde, volte. E agora abandona Gideão uma grande quantidade de povo, um grande número daqueles soldados abandona Gideão, larga Gideão na mão. Então Deus, ele não conta com crente covarde. Muitas das vezes o seu pastor está aqui, precisa de você na obra, e na hora que ele mais precisa, você vira as costas e abandona. Você vira as costas e retrocede. Deus, ele não tem prazer em crente que retrocede. Deus, ele não tem prazer em crente covarde. E se você tem sido crente covarde muito hoje, essa palavra é para você e é para mim. Eu me incluo no meio, porque muitas das vezes, no meio da nossa caminhada, na nossa trajetória, a gente se torna covarde. Muitas das vezes a gente pensa em retroceder. E essa palavra é uma palavra de ânimo para te levantar, para que você não venha nunca mais pensar em retroceder. Amém? 2 Timóteo, seu versículo 2, seu capítulo 2, versículo 3. Olha, ele fala: olha, Timóteo, sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas o espírito de coragem, o espírito que é para pelejar, um espírito que nos capacita a ser ministro do Evangelho. Deus, ele não nos deu um espírito de covardia. Essa covardia não tem partida de Deus, tem partida de mim e de você. Outro crente que Deus, ele não tem prazer em exaltar e nem de exibir. É aquele crente que dá motivo de tropeço ou de escândalo. Palavra de Deus em Lucas, capítulo 17, a partir do seu versículo 1. A palavra de Deus nos diz que é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele por onde vem o escândalo. Melhor lhe fora que amarrasse uma corda no seu pescoço e se lançasse no mar. Porque Deus, ele não tem prazer em crente que anda dando motivo de tropeço. Anda dando motivo de tropeço. O Senhor Jesus bateu na maioria do seu ministério, no maior tempo do seu ministério. Jesus, ele bateu contra os escribas e os fariseus. Jesus, ele criticou as atitudes dos escribas e fariseus. Jesus chama ele de filho de Satanás, filhos da treva, filhos do inferno, que nem entram no reino e nem deixa quem quer entrar. Ou seja, dá motivo de tropeço. E Jesus Cristo e Deus, ele não tem prazer nesse tipo de crente que dá motivo de tropeço. Deus, ele não tem prazer. Outro crente que Deus, ele não tem
não tem prazer em exaltar, é o crente negligente. O crente negligente. Em algumas traduções de Bíblia, fala fraudulento. A palavra de Deus nos diz, em Provérbios 18, versículo 9, que o negligente, ele é companheiro do destruidor. O negligente, ele é companheiro do destruidor. E nós sabemos que o destruidor, aquele que veio matar, roubar e destruir, foi Satanás. E o crente que ele é negligente, ele coopera com as obras de Satanás. Ele coopera para que Satanás ele venha destruir. Muitos lá fora têm sido destruídos por causa da negligência de muitos cristãos no nosso meio. Por causa da negligência, muitas das vezes de nós temos sido negligentes. Jeremias 48, seu versículo 10 diz: maldito todo aquele que faz a obra de Deus negligentemente ou fraudulosamente. Maldito todo aquele que retém a sua espada do sangue. É maldito todo aquele obreiro que faz a obra de Deus fraudulosamente e que retém a sua espada do sangue. Ele é maldito diante de Deus. Agora, irmão Ricardo, você me falou isso tudo aí. E agora, irmão Ricardo, eu muitas das vezes estou me enquadrando nesse tipo de crente. Eu estou me enquadrando nessa classificação de crente. Então, o que eu faço no mundo de hoje? Essa palavra é para mim e para você, para que eu e você venhamos sair do comodismo, para que eu e você venhamos rejeitar as obras da carne. Porque muitas das vezes, quando a gente dá lugar, as obras da carne se manifestam. E essas atitudes e essas classificações de crente se acabam se cumprindo em nossas vidas. Então, essa noite, Deus ele trouxe uma palavra ao meu coração para que eu venha trazer ânimo na sua vida, para que eu venha trazer uma palavra que venha te despertar para a obra de Deus. Eu poderia aqui pegar uma palavra aqui para você saltar, para você pular, mas não, irmãos. Não, sabe por quê? Deus ele quer que eu traga uma palavra de despertamento para a igreja, porque Jesus está voltando. E muitas das vezes a gente tem deixado isso passar desapercebido. Bênçãos e vitória você já tem, porque a palavra de Deus nos promete isso. Bênçãos e vitória, a palavra de Deus nos promete. Eu faltaria tempo aqui para eu rodar a Bíblia falando de versículos que Deus ele nos promete prosperidade se nós obedecermos a sua palavra. A Bíblia diz em Lucas: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. O que é isso, Ricardo? Isso é prosperidade. Quando você abençoa, Deus ele te abençoa. Mas eu não quero pegar uma palavra de prosperidade, eu quero pegar uma palavra de despertamento. Uma palavra para te despertar, porque a qualquer momento o céu ele pode se rasgar. E como você está com sua vida com Deus, o que é que você tem feito pelo reino de Deus? O céu ele pode se rasgar a qualquer momento e você se encontrar diante do tribunal de Deus de mão vazia. A palavra de Deus diz que todos teremos que nos apresentar diante de Deus e daremos conta daquilo que tivermos feito por meio da carne, por meio da nossa vida. E Paulo ele diz que as nossas obras serão provadas pelo meio do fogo. Aquele que tiver as suas obras provadas e a obra dele se queimar, ele sofrerá o detrimento. Então, meu irmão, eu poderia sim pegar uma palavra de prosperidade, poderia, mas eu quero te despertar nessa noite através da palavra de Deus. Eu quero te despertar a se levantar para fazer a obra do Senhor, porque esse encargo Deus deu a mim e a você. Deus deu esse encargo a mim e a você de pregar o Evangelho, ir a toda a criatura e pregar o Evangelho, falar que Jesus ele está voltando. A qualquer momento o céu pode se rasgar. E muitas das vezes os meus e os seus familiares ainda não ouviram a palavra de Deus, porque eu e você temos negligenciado o testemunho, temos negligenciado pregar o Evangelho de Cristo. Muitas das vezes o seu vizinho até deseja ouvir a palavra, mas você é incapaz muitas das vezes de falar do amor de Cristo. Muitas das vezes você até chega aqui na frente, prega o Evangelho, fala do amor de Deus, prega a palavra aqui no púlpito, mas aqui você está pregando para cristãos, aqui você está pregando para crente. A maioria dos que estão aí sentados conhecem a palavra. Eu fico até sem jeito de pregar, porque a maioria dos que estão aí conhecem a palavra. Então eu não acredito
daquele tipo de crente que ele prega aqui, ele fala que ama as almas, mas ele é incapaz, quando sai dessa porta, de falar de Jesus, falar que Jesus ele salva, que Jesus ele liberta. Então Deus, ele não tem prazer nesse tipo de cristão, nesse tipo de servo. Deus ele exalta Jó, Deus ele exibe a Jó, porque Jó é um crente que tapava as brechas. Jó era um crente reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó ele tinha um testemunho, não só diante de Deus, mas perante a sociedade. Todos aqueles que olhavam para Jó, tinha Jó como um servo de Deus, tinha Jó como um testemunho vivo diante da sua sociedade. E eu e você temos negligenciado isso. Eu quero dizer, Deus ele vai te exaltar? Vai. Deus ele quer te exibir? Quer. Mas é necessário uma atitude de mudança da minha e da sua parte. É necessário uma atitude de mudança da minha e da sua parte. E muitas das vezes a gente está acomodado. E Deus, como Ele tem amor pela sua vida, como Ele tem prazer na prosperidade, na bênção, que a vida do servo dele seja íntegra, muitas das vezes é necessário Deus ele nos levar por caminhos que não queremos trilhar. A palavra de Deus nos conta que José, ele teve um sonho, que na verdade aquele sonho não era o sonho de José, mas o sonho de Deus na vida de José. José ele tem um sonho que agora está ele e seus irmãos catando espigas, e a espiga de José se coloca de pé, e as demais espigas dos seus irmãos se prostram. E ele agora conta a seus irmãos: olha, eu tive um sonho assim, assim. E seus irmãos não veem isso com os olhos e falam: vem cá, rapaz, você vai reinar? A gente vai se prostrar diante de você. Você vai reinar sobre nós? E aquilo não é, eles não entendiam que aquilo era um plano de Deus na vida de José. E agora, para que Deus ele pudesse exaltar José, Deus ele leva José por um caminho que José ele não havia planejado. Deus ele faz com que José passe por provas e por lutas, porque Deus queria exaltar José e exibir José. Mas para isso foi necessário passar por um vale, por uma dificuldade que José não queria passar. E José teve que passar para Deus exibir a vida dele, para que hoje a vida de José fosse testemunho para mim e para você. Foi necessário José passar por lutas que ele não queria. Agora, irmão Ricardo, você disse que Deus ele vai me exibir, que Deus ele vai me exaltar. Agora Deus vai me exibir para quem? Primeiro, Deus ele vai te exibir para Satanás, assim como Deus fez na vida de Jó. A palavra de Deus nos conta que Satanás veio no meio do Espírito de Deus, só que Satanás ele não se manifesta para falar nada contra Jó. O próprio Deus, ele vem e chama Satanás: vem cá, de onde vens? De onde vem Satanás? Deus ele estava citando o próprio Satanás para que pudesse exibir Jó na cara de Satanás e falar assim: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. E agora Deus exibe seu servo e fala: viste lá meu servo Jó? Viste lá meu servo Jó? Homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Ele fala: não é em vão, discerne o cercaste, tudo que é, todas as obras de sua mão você abençoou seu gado, abençoou seus camelos, tudo que ele tem você abençoou, não é em vão. E agora Deus ele dá permissão a Satanás. No começo da minha fé, eu muito fui questionado acerca disso. Alguns, eu conheço, né? Eu que estudo, tenho um pouco de teologia, eu fui questionado por alguns teólogos que hoje não estão nem na fé por causa dessa passagem. Não estou nem na fé, hoje servem a outros deuses e falam assim: rapaz, você sabe o que é que me turbou? Quando eu estava estudando teologia, eu larguei Jesus, porque eu não acreditava mais na palavra. Onde é que Deus ele vai ter um diálogo com Satanás e vai permitir que o seu servo passe por provas e por lutas? Não creio nisso não. Uma pessoa que hoje é um bandista, teólogo formado, ele me questionou, eu falei: não, rapaz. Muitas das vezes eu dava a resposta a ele rasa, resposta a ele que muitas das vezes eu mesmo tinha dúvida no meu coração. É mesmo, rapaz, é algo de... Mas Deus ali queria exaltar Jó, e toda vez que Deus quer exaltar um crente, é necessário ele passar por provas, para ele ser aprovado, é necessário ele passar por provas. E como eu falei no começo,
o livro de Jó é uma contradição a todo o evangelho de prosperidade, só de bênção, onde o crente só é crente se tiver bênção financeira, se o crente tiver um carro na garagem, uma boa casa, que o livro de Jó se levanta contra tudo isso, é uma contradição a tudo isso. E muitas das vezes a gente olha e até fica sem entender, mas Deus tem seus propósitos em meio a toda a luta, em toda a dificuldade que você possivelmente possa estar passando. Deus ele tem seus propósitos. Você pode ter chegado aqui até desanimado, falando: Senhor, por que eu tenho passado por isso? Por que as coisas da minha vida parecem ser tão difíceis? Eu já me pergunto muitas das vezes isso. Por que as coisas para mim parecem ser tão difíceis, Senhor? Eu vejo tanta pessoa chegar e receber a vitória, e eu ainda estou aqui sofrendo, chorando, clamando. Mas muitas das vezes o que Deus tem para a sua vida é grande. O que Deus tem para a sua vida vai além do que você pensa ou você pede. E Deus ele, muitas das vezes tem que te provar para que Ele possa exaltar a sua vida. Ele tem que te provar. E outra coisa, Deus ele vai te exaltar e vai te exibir para os seus amigos. A palavra de Deus nos conta que quando os amigos de Jó, ele fica sabendo que Jó está passando pelaquele, eles se levantam e vêm consolar Jó. E a palavra de Deus diz que quando eles olham de longe, eles erguem seus olhos, que olham e veem Jó, ele não reconhece Jó, porque o estado de Jó estava tão precário, a vida de Jó estava em uma miséria tão grande, estava em uma decadência tão grande, um homem que era sábio, próspero, e eles olham e agora eles não entendem. E eles param 7 dias, eles não falam nada, eles rasgam as suas vestes, jogam o pó sobre a sua cabeça e fica quieto, fica em silêncio por 7 dias. E agora, quando se passa aqueles 7 dias, os amigos de Jó começam a criticar Jó, começam a tentar entender por seu próprio entendimento, por sua própria sabedoria, o que é que Jó estava passando. Um homem reto não ia passar por aquilo, e eles começam a atribuir aquela miséria a qual Jó estava passando ao pecado. Ele fala: não, você está em pecado, você está passando por isso porque você está em pecado, você está passando por isso porque você está em falha, você cometeu algum pecado que Deus ele te atribuiu essa falta, e agora eles não entendem. E muitas das vezes é assim também na sua vida. Eu e você estamos passando por provas e por lutas, e aqueles que estão do nosso lado, muitas das vezes, não estão na mesma visão para entender, não estão na mesma visão para entender que algo que você possa estar passando é propósito de Deus na sua vida. Deus está fazendo algo diferente. Deus muitas das vezes está te provando, para que lá na frente venha te aprovar, e não entende. Então Deus ele vai te exaltar para que seus amigos entendam, para que seus amigos, pessoas próximas e íntimas a você, possam olhar e contemplar a glória de Deus na sua vida. Não só aqueles que criticam, mas muitas das vezes aquele que também está do seu lado te apoiando. Então Deus ele vai exaltar a sua vida e vai dar vitória a você, para que também aqueles que estão passando por provas e por lutas, assim como você hoje está passando, você possa servir de testemunho. Você possa servir de testemunho para todos esses. E Deus ele vai te exaltar também para o mundo. A história de Jó até hoje é contada e é pregada em todo o mundo. Ninguém que lê o Velho Testamento ele consegue passar sem ler o livro de Jó. O livro de Jó é tido como um livro poético, porque tem muitas poesias e muitas palavras de sabedoria. O livro de Jó está no mesmo patamar do livro de Provérbios, porque é um livro de sabedoria, um livro que traz conhecimento profundo das Escrituras, conselhos práticos do que é dito a vida do homem. Então todos hoje que lê o Velho Testamento se encantam com a história de Jó e com o livro de Jó, com as palavras de sabedoria, e assim vai ser na sua vida. Deus ele vai te exaltar para que o mundo possa ver a glória dele em sua vida. E muitas das vezes Deus faz com que você passe por certas provas para que você chame a atenção, e as pessoas começam a contemplar e prestar atenção naquilo. E aí o povo começa a olhar e falar: rapaz, aquele cara vai para a igreja todo dia, aquele cara vai para a igreja todo dia, se arruma, vai para a igreja, diz que Deus é Deus, mas está passando por uma prova difícil, por uma prova assim.
Rapaz, é Deus na vida dele mesmo, e começa a prestar atenção em sua vida, começa, como diz o ditado popular, começa a conspirar, começa a olhar para você e falar, não é Deus na vida dele não. Que Deus é esse? O servo dele nunca deve estar passando, faltando tudo. A vida dele, você não é exemplo para mim não. Como é que eu vou aceitar esse Deus se ele está passando pela prova e começa a prestar atenção em você? Então quando Deus ele chama a atenção do mundo para você, aí é a hora de Deus ele te exaltar, para que possam ver a glória de Deus na sua vida. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus ele é crucificado, todos que passavam olhavam para ele e manietavam a cabeça, balançavam a cabeça em forma de desprezo. E até aqueles que estavam ali perto, os escribas, fariseus, falavam, você curou a tantos, você ressuscitou até os mortos, você que curou os olhos do cego, desce daí e a gente vai crer em você, desça daí para que a gente possa crer. E zombavam de Jesus na cruz, zombavam de Jesus, manietavam sua cabeça, balançavam a cabeça em forma de desprezo. Todos que olhavam para Jesus desprezavam ele. Mas a história de Jesus, até hoje, trouxe um impacto tão grande na humanidade, que a história da humanidade teve que ser dividida em duas partes, antes e depois de Cristo. E assim Deus quer fazer na vida de muitos aí fora. Muitos vão falar assim, rapaz, eu tinha uma vida, mas depois que aquela irmã entrou nesse trabalho aqui, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu não sei o que é, eu tenho prazer agora de trabalhar, eu tenho prazer de vir todos os dias para o ambiente de trabalho, para ouvir a voz daquela irmã. Ela é uma bênção. Os crentes que estavam aqui, muitas das vezes não davam nem testemunho, mas aquela ali não, aquela ali é diferente. É assim que a sua amiga falou de Eliseu. Ei, meu marido, vem cá. Aquele homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. É um santo homem de Deus. E é assim como o mundo tem que olhar para você, como homens e mulheres de Deus, santos, separados desse mundo. O mundo aí está desesperado, mas eu e você temos paz. Eu e você tem que ter paz, tem que enfrentar a luta de forma diferente. O mundo ele se desespera quando as lutas vêm, quando a luta bate na porta. Mas a minha e a sua postura tem que ser diferente. Temos que mostrar o Deus que nós servimos. Isso é fé. O que é a fé, Ricardo? É a firme fundamento das coisas que não se vê. É isso mesmo. Mas a fé é a confiança plena e total em Deus. O que é isso, irmão Ricardo? Eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade, mas eu confio no meu Deus. E Jó, se você examinar a história de Jó, você vai ver que Jó, em momento nenhum, ele sabia o que estava acontecendo, ele não sabia qual era os planos de Deus, mas em todo momento, Jó confiava. Jó, ele abre a boca e fala assim, eis que o meu Redentor, ele vive, e por certo se levantará sobre a terra, e ainda na minha carne eu verei a Deus. Ele dá testemunho, o meu Redentor, ele vive. Jó, ele não sabia o que eram os planos e os projetos de Deus, mas Jó, ele cria plenamente que Deus ele tinha algo a fazer, que Deus ele tinha o melhor a fazer na sua vida. Isso é fé. É essa fé que confunde aqueles que estão no mundo. É essa fé que João escreve e fala, a nossa fé é aquela que vence o mundo. Essa fé, meu irmão, você está passando por lutas e dificuldades, mas você confia em Deus, que o que Deus tem para a sua vida é melhor e é maior. Deus ele quer te exaltar, mas para que isso aconteça, você tem que ter atitudes de crentes de Jó, tem que ter atitudes que identificou Jó como servo de Deus, íntegro, reto, temente a Deus que se desvia do mal. Tem crente que não, ele abraça o mal. Você tem que ser um crente Jó. Então que a história de Jó, ela possa impactar a sua vida, que possa ser exemplo, assim como Deus quer que a sua vida seja exemplo para o mundo, que o mundo olhe para você e veja um crente diferente, um servo de Deus diferente. Como eu falei, eu poderia aqui pegar uma outra palavra, mas a palavra de Deus, que Deus ele me revelou, é essa. Amém? Que Jesus abençoe. Glória a Deus, bata a palma, louvado, exalta a Deus. Exaltado seja Deus. Deus continua abençoando. Eu abençoe. Jovem Ricardo,
Boa foi essa palavra. Amém? Depois eu vou assistir de novo. Glória a Deus. Remoer. Deus abençoe. Aleluia.